Prepare o seu coração. A partir de agora, você vai ouvir a ministração da Palavra de Deus. Bom dia, paz do Senhor. Mais uma quarta-feira estamos aqui. Hoje o dia está muito lindo, sol, muito bom. E hoje o meu testemunho é sobre o arrebatamento. Eu não sei porque que Deus colocou isso no meu coração, mas isso aqui eu já tive uma experiência como a gente seria transformado. E essa experiência que eu tive foi tipo um sonho, mas um sonho que nunca saiu da minha mente, porque às vezes eu mesmo me pego pensando como que vai ser o arrebatamento, como que nós seremos transformados. Eu já meditei sobre isso, né? Porque eu sempre tive essa curiosidade assim de saber como que Jesus vai vir buscar nós, como que nós vamos subir. Então um dia eu tive um sonho. E eu vou falar esse sonho aqui para vocês que não crê, e às vezes só crê vendo, né? E tipo assim, sobre o arrebatamento e sobre a transformação que Deus me mostrou. E para nós hoje, que estamos às vezes muito assim, pensando nas coisas materiais, nas coisas que a gente tem que fazer, e muitas vezes a gente esquece de que nós também temos que estar preparado para a vinda do Senhor, porque vai ser num piscar de olho, vai ser tão rápido, e a gente às vezes está tão preocupado com as coisas de casa, né? Que os dias hoje em dia não são fáceis, os dias têm sido difíceis. Então eu vou contar para vocês esse meu testemunho. Certo dia eu tive um sonho, e nesse sonho Deus mostrava que eu estava subindo. Só que quando eu estava subindo, eu voltava. E foi tão engraçado assim, porque eu mesmo estava olhando eu sendo transformada, e eu dava uma risadinha, porque eu achava engraçado como eu estava sendo transformada. E era assim, eu estava de pé na minha pia e eu estava lavando a minha louça. E de repente eu comecei a subir. E quando eu estava subindo, eu senti que eu estava sendo transformada num pó. Porque Deus disse que nós viemos do pó e do pó nós voltaremos. Então eu não entendo muito bem, mas eu sei que eu estava se transformando num pó. Só que aquele pó, ele não era terra. Ele começou a brilhar que nem ouro. Aí aquele pozinho começava a cair assim. E ao mesmo tempo eu comecei a subir, ser transformada, e aquele pozinho ele começou a brilhar que nem ouro. Só que eu cheguei assim numa certa altura, não cheguei nem no teto da casa, eu passei. Mas eu voltei. Eu voltei porque eu queria lavar a minha louça que estava na pia. Aí quando eu voltei assim, eu vi que não era eu que estava ali na pia. Porque o meu espírito estava do lado olhando. Eu me olhando. E eu dava risada de mim mesmo. Aí de repente eu me transformei de volta. Aquele pozinho assim foi subindo. Só que quando eu subi até uma certa altura, eu voltei novamente, porque eu queria lavar a minha louça. Então, meditando muito nesse sonho, que faz muito tempo que eu tive esse sonho, eu comecei a pensar o que significava aquilo. E Deus começou a falar para mim que era o arrebatamento. E hoje, para vir aqui na rádio,
eu ficava pensando, meu Deus, porque são tantas coisas que Deus fez na minha vida, tantas coisas que eu tenho para contar, que eu, às vezes, eu fico pensando e coloco em oração, Senhor, me diz para mim o que eu vou falar hoje. E aí Deus colocou no meu coração de falar desse testemunho, né, desse sonho, que fala sobre a transformação. E fala também com o que nós se preocupamos. Eu quero deixar bem claro aqui esse testemunho, por causa que esse testemunho, ele fala comigo também, porque na hora eu sou muito assim, apegada com as coisas que eu tenho que fazer, principalmente dentro de casa. Se eu estou em casa assim, eu tô toda hora arrumando uma coisa, arrumando outra. Não gosto de nada bagunçado, nada fora do lugar, nada sujo. Então eu sou bem apegada assim com essas coisinhas assim materiais. Então Deus me mostrou que eu estava subindo, né? Eu estava sendo transformada. Só que eu queria deixar minha louça limpa, porque eu estava lavando a louça. E o interessante é que eu subi. Só que eu subindo, eu olhava, mesmo sendo transformada, eu olhava para minha louça na pia. E eu voltava. Então, tipo assim, eu subi 2 vezes. E nessas 2 vezes que eu subi, eu desci porque eu queria terminar de lavar a minha louça. Só que eu não entendia o que significava aquela transformação ali. Só que daí eu orando a Deus, e agora que eu senti de falar sobre isso, Deus começou a mostrar para mim o que significava. E Deus falou também para mim que através desse sonho era para mim falar sobre o arrebatamento. Porque muitos assim não acreditam no arrebatamento. Quase não é falado sobre o arrebatamento. Então, Deus falou para mim, fala sobre o meu arrebatamento. Fala que as pessoas têm que se preparar se elas quiserem serem arrebatadas. Fala do sonho, da transformação e da preocupação que as pessoas às vezes têm com os afazeres e esquecem que Jesus vai voltar num piscar de olho. Eu até falei para o irmão Fabiano que eu ia contar um testemunho aqui de uma transformação, né? Mas eu não tinha falado para ele claramente o testemunho como é que seria ser. Mas era sobre a transformação. Então, uma transformação é essa. É que quando nós ser arrebatado, nós iremos ser transformados. Porque até falei para o irmão Fabiano que Jesus, ele não vai colocar o pezinho dele aqui na terra. Nós vamos subir. E nesse sonho Deus mostrou para mim como que eu iria subir. Eu iria subir e eu iria ser transformada num pozinho. Só que ao mesmo tempo que eu vi aquele pó de terra, né, que a gente sabe que quando a gente morre, a gente acaba sendo transformado num pó, porque a Bíblia fala que do pó nós fomos feitos e do pó nós voltaremos. Só que eu não estava morrendo, eu estava subindo, eu estava sendo transformada. Então aquele pó de terra, ele começou a se transformar num pó brilhante, ele brilhava que nem ouro. E ele até assim caía como umas estrelinhas. E eu, né, ali, eu creio assim, eu acho, não sei, Deus estava mostrando para mim como que seria o arrebatamento, como que nós seria transportado para o céu, né? Como que nós seria transformado? Porque às vezes a gente fica achando assim que a gente vai subir voando, ou que a gente vai morrer, mas a Bíblia fala que nem todos nós provaremos da morte, né? Então, no arrebatamento, pelo sonho, eu acredito que vai ser assim. A gente vai ser transformado. E vai ser uma transformação tão bonita, porque a gente vai se transformar assim em pingos de ouros, né? Porque
pelo que eu vi ali, a transformação, que eu estava sendo transformada para subir, ao mesmo tempo que era pó, ele brilhava que nem ouro, aquele pó. E ele caía também, como Deus me mostrou ali, que caiu uma estrelinha, né, daquele pó. E que eu subia sendo transformada assim em estrelinha, né, brilhava aquela transformação. Como se fosse uma estrela subindo para o céu. Eu acredito, né? Então é isso, né? Esse sonho mostrou tanto para mim como para nós cristãos que servimos a Deus, como nós seremos transformados. E que nós devemos estar preparados, porque olha só, eu subi, né? Eu estava subindo. Só que eu olhava para a louça que estava na pia e eu queria lavar a louça e eu voltava. Então essa foi uma experiência que eu tive com Deus. E eu me preocupava muito quando eu pensava nesse sonho, porque eu achava que eu não ia subir. Mas então, orando a Deus, e Deus, né, sentindo de Deus, de falar esse testemunho aqui, Deus começou a mostrar para mim, né, que a transformação, como é que ela vai ser no arrebatamento. Como nós seremos transformados. E que nós teremos que ficar vigilante para a hora que a gente for transformado, nós não pensar no que tem que fazer. Nós olhar para Deus, porque a hora que a gente for transformado, a gente tem que olhar para Deus e glorificar o nome dele para nós. Eu imagino assim, que nós tem que glorificar para subir. Porque eu não estava escutando o hino, eu não estava pensando em nada de Deus. Mas eu estava sendo transformada, e eu estava sendo transformada para subir, não era para morrer. Era para subir, arrebatada. Porque eu ouvia muito na igreja umas irmãs assim, que elas diziam que eram arrebatadas, elas viam o céu e elas voltavam. E eu sempre tive muita curiosidade nisso. Então eu acho que por isso Deus me mostrou esse sonho. E Deus me mostrou também que o arrebatamento vai ser assim, e que nós temos que estar preparadas para subir. Que nós não podemos ficar pensando no que nós temos que fazer. Nós temos que estar preparados espiritualmente para quando Jesus vir buscar nós nos ares, nós subir e dando glória a Deus. Então, quando você estiver no teu trabalho, estiver na tua casa, lavando a tua louça, fique glorificando o nome de Deus, porque quando Jesus vir, nós subiremos, nós seremos transformados, glorificando o nome de Deus. E esse é o meu testemunho em nome de Jesus.